Boa noite para todo mundo aí. A gente vai bater um papo hoje sobre um tema que efetivamente não estava na agenda, né? E nem gostaria de estar na agenda, mas às vezes acontece mesmo, né? E eu pensava sobre o que aconteceu e pensando sobre o que aconteceu, acho que a gente pode pensar em algumas coisas quando um desastre desse nos acomete ou acomete alguém que nós conhecemos ou mesmo alguém que nós não conhecemos. Qual a sensação que a gente tem? A sensação é que o desastre é muito grande por algo que foi impensado, sem culpa, sem dolo, sem imprudência, sem nada disso. E aí você começa a lembrar das coisas e pensa, nossa, se tivesse perdido um jogo, não estaria lá. Se tivesse pegado outro voo, não estaria lá. Se tivesse sido um pouquinho diferente, uma outra aeronave, de repente não estaria lá. E aí você pensa em como é que a vida poderia ter sido diferente. Essa sensação que faz a gente ficar bem triste hoje é uma sensação que a gente tem na vida várias vezes, quando algo ruim acontece, quando algo que a gente não gosta acontece, mesmo coisas menores. Você fala, gente, se eu não tivesse saído esse horário, se eu não tivesse falado isso para aquela pessoa, se eu não tivesse comentado aquilo, se eu não tivesse ligado, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse ofendido. E às vezes algo ruim acontece e você fala, se eu pudesse voltar no tempo. A verdade é que hoje, mais uma vez, a vida nos mostra que não dá para voltar no tempo. A tragédia é uma tragédia porque é imutável. Porque a história carimba e, diferentemente da justiça, que requer tempo para o trânsito em julgado, a vida, quando decide pela morte, decide de forma irrefutável, transita em julgado naquele exato momento, é irreversível a partir do momento em que a vida decide. E, portanto, a primeira coisa que a gente percebe hoje, lamentavelmente se lembra, é que o tempo não volta. É que o tempo não volta. A segunda coisa que a gente lembra hoje e que a gente muitas vezes esquece é que a vida é passageira para todo mundo. Essas pessoas que faleceram hoje, faleceram de uma forma bastante triste, mas a morte é democrática e cada um tem a sua hora, o seu momento. A vida é inevitavelmente passageira. A lei da vida inclui a morte. E sendo a vida passageira, o que você percebe hoje diante desse acontecimento? Eu percebo uma solidariedade incomum no homem. Eu percebo uma atitude belíssima dos times de São Paulo, dizendo que vão ceder os jogadores de graça para que o time de Chapecoense não se acabe. Eu percebo pessoas falando em doação. Eu percebo o mundo inteiro fazendo 1 minuto de silêncio. Eu percebo notas conjuntas de presidentes de times que são rivais históricos, mas que nesse momento eles dão importância para aquilo que realmente importa. A tragédia e o fim da vida nos mostra o que efetivamente vale a pena na vida. E na vida vale a pena a vida.
E quando a vida se vai, não há mais o que vale a pena. Porque nada mais vale a pena, porque falta o pressuposto de valer a pena aqui, que é viver. E portanto hoje você se lembra daquilo que realmente vale a pena. É a vida. Steve Jobs, no seu discurso a Stanford, vai dizer: se você todos os dias acordar e pensar, hoje pode ser o último dia, então eu vou viver como eu quero viver, um dia você estará certo. Um dia você terá razão. Há algo de muito legal na vida dessas pessoas que morreram hoje. É que muito provavelmente todas, ou se não todas, a sua maioria, viveu a vida que queria ter vivido. Você sabe por quê? Porque o sonho de ser jogador de futebol é o sonho de praticamente toda criança no Brasil. Depois ela desenvolve outros. Mas com uma certa idade, 7, 8, 10 anos, em algum momento ela sonhou em ser um jogador de futebol. E eles viveram o sonho. Eles viveram exatamente o que eles queriam. A vida foi passageira para eles, como é para todos, talvez ceifada aos nossos olhos de forma precoce, mas aos olhos de Deus, na minha visão, no momento que era para ser. E o legal é que eles viveram com autenticidade, viveram aquilo que era, enquanto puderam viver. E me parece que essa é uma outra questão que eu percebo. Será que você vive a vida que você gostaria de viver? Mas não no sentido de, eu tenho um objetivo, uma meta, tudo bem, tem que ter. Mas você é você enquanto você vive essa meta? Porque essa meta que você vive tem tudo a ver com você ou não tem nada a ver com você? Porque se não tiver nada a ver com você, você está se esforçando para ser quem você não é. Porque o legal é se esforçar para ser aquilo que você quer ser. Com certeza esse pessoal treinou, se concentrou, se esforçou, dieta, alimentação, exercício, e foi sacrificante, mas para aquilo que eles eram. E a lei da vida inclui a morte, mas até que a morte chegue é preciso ser quem você é. E isso eles eram. E o que me parece aqui é que a vida mais uma vez traz um recado para você, ser humano. Você não tem o controle de nada. Em última instância, você não tem o controle de nada. Você pode até achar que você tem o controle. Você pode ter a vaidade do poder, a vaidade do estudo, a vaidade da conquista. Mas em última instância, o homem volta ao pó e o espírito volta a Deus. E se você acompanha a tragédia e hoje se choca, e é preciso se chocar, porque caso contrário você perdeu o mínimo da humanidade, mas houve na história diversas outras histórias e tragédias que chocaram. Fossem outros tempos e vivêssemos no tempo do Titanic com a cobertura, teria nos chocado muito mais do que choca quando hoje você se lembra que algum dia um navio com muita gente foi a pique, né? Naufragou. A verdade é que tragédias acontecem desde sempre. E é uma lembrança no sentido de que a vida vai passar para todo mundo. O que eu quero que você extraia dessa lição de hoje, que nós todos possamos extrair da lição de hoje, é, em primeiro lugar, que a sua vida é passageira, nunca se esqueça disso. E aí eu vou me valer do Abílio Diniz quando diz: você precisa perceber que é muito mais legal você ser do bem do que ser do mal.
É muito mais legal você amar do que odiar. É muito mais legal você ajudar do que ser egoísta. É muito mais legal. Até porque a vida é passageira. Daqui 100 anos nenhum de nós estará aqui. Então lembre-se disso. Que a vida é passageira e que, portanto, é muito mais legal ser legal do que não ser. Em segundo lugar, lembre-se que pela vida ser passageira, não dá tempo de você ser quem você não quer ser. Só dá tempo de você ser quem você quer ser. Só dá tempo de ser isso. Porque se você inventar ser quem você não é, na verdade você vai terminar a vida sem ter vivido a vida que era sua. Em terceiro lugar, eu quero deixar para você mais um detalhe, que é, ainda que tudo tenha perdido o controle, eu pessoalmente acredito que Deus não perdeu o controle de nada. A vida é passageira. Alguns deixaram de embarcar, outros embarcaram. Entre os que embarcaram, há quem tenha ficado vivo ou não. E a vida é passageira mesmo. E o momento da morte pode ser dormindo, pode ser na tragédia, pode ser de qualquer forma, mas é um momento. É apenas um momento. E é um momento que separa uma vida passageira de, na minha visão, uma vida eterna. E é preciso que você guarde coerência durante esse tempo aqui. Aproveite o que aconteceu hoje no sentido de extraia algo efetivamente positivo, no sentido de que você precisa se importar com o que se importa. Não dá para ficar brigado, não dá para ser quem você não é, não dá para odiar, não dá para ser vaidoso demais, fora do normal, não dá para ser idiota, babaca, egoísta, não dá para ser nada disso, porque na verdade tudo vai passar e não vale a pena ser nada disso. Vale a pena a gente se importar com aquilo que importa mesmo. A vida aqui é só uma. Portanto, use o seu talento nessa vida que é só uma. Tá certo? Muito obrigado aí, gente. Uma boa noite para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.